Bom dia a todos, meu nome é Sandra Tâmbara, é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse domingo, primeiro domingo de dezembro. Espero que todos estejam bem, em paz e que possamos ter uma manhã, uma conversa aqui muito produtiva e proveitosa para todos nós. Primeiramente, gostaria de agradecer à Casa Espírita Bezerra de Menezes pelo convite carinhoso de sempre, uma coisa muito gostosa receber esse convite para vir conversar aqui um pouquinho com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos iniciar com uma oração inicial breve. Peço a todos, então, que fechem seus olhos, acalmem seu coração, a sua respiração e que sinta o Mestre Jesus. Mestre Jesus que nos olha sempre com um olhar amoroso, terno, pacífico e que nos inspira, que nos orienta, que nos direciona. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão nos acompanhando, nos inspirando, nos apoiando nesta atividade. Agradecemos a todas as pessoas que aqui estão assistindo e as que não estão também, a gente agradece, porque todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um porquê e têm uma intenção, Senhor, e têm uma contribuição para o nosso ser. Agradecemos imensamente por essa oportunidade, que assim seja. Muito bem, então vamos lá para começar a nossa palestra. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é muito lindo, eu adoro. Então vamos lá, viver no afeto. O tema de hoje eu me inspirei no livro da irmã que está aqui, Laços de Afeto. O tema Laços de Afeto nos remete, né, aos passos do Mestre Jesus, né? Ele que nos ensinou como amar os nossos irmãos, amar os nossos amigos, amar os nossos inimigos, ensinou a honrar pai e mãe e nos ensinou a perdoar. Nos ensinou que o amor é o caminho para uma vida plena e feliz. Porque quando a gente ama, a gente eleva a qualidade do nosso coração, nos iluminando. Quando a gente ama, a gente se sente iluminado. Então, vamos lá. Lembrando, então, dos ensinamentos do Mestre Jesus que nos disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus. Lembrando essas palavras de Jesus, ele nos alerta, né, nos explica que quando nós agimos com cólera, ira, raiva, ironia, crítica, julgamentos, com desprezo ao nosso irmão, nós estamos nos afastando de Deus. Precisamos cuidar, precisamos ter o coração limpo. Olha lá. Nós queremos esse abraço de Jesus, não é? Convido a todos nesse momento a sentir esse abraço de Jesus, como se Jesus estivesse te abraçando. O que ele que lhe diz neste momento para você? É muito importante, gente, durante o nosso dia, quando a gente está na nossa correria, nas nossas atividades, lembrar desse abraço amoroso. Nos momentos de estresse, lembrar que o corpo pode estar cansado, mas o coração deve estar limpo, sereno e pacífico. Muito bom. Então, pensando nisso, né, desse tema tão doce, eu trouxe 5 capítulos
do livro da Hermance Dufour, Laços de Afetos, Caminhos do Amor na Convivência. Ela tem uma série de livros da série Harmonia Interior e ela traduz de uma forma assim muito positiva, simples, direta, falando dessa importância do afeto. Mas tem um detalhe, ela fala muito para o afeto nas casas espíritas. Esse livro, ele é para nós, trabalhadores, frequentadores dos centros espíritas. Então, eu vou abordar hoje os 5 capítulos, não vou fazer uma leitura dos capítulos, né? Eu extraí alguns pontos dos capítulos para a gente fazer essa reflexão, então, juntos, sobre a importância do afeto. Esse livro, ele foi escrito em 2000 e publicado em 2002, há quase 20 anos, não é? E a autora espírita já nos trazia 20 anos atrás, né, quase 20 anos atrás, que a sociedade precisava, vinha crescendo, precisava tratar da afetividade e que as pesquisas científicas também já estavam trazendo para nós, com o avanço da neurociência, né, sobre a importância da afetividade, da inteligência emocional. Tudo isso a gente estava aqui para ver e vimos isso evoluir. Mas a gente chega em 2020, e será que a gente está aproveitando todo esse conhecimento, toda essa sabedoria? Quer dizer, avançamos na tecnologia, na capacidade de se comunicar, com tudo isso a gente está avançando, né? Estamos aqui na internet. Mas e na nossa afetividade? A gente tem se educado emocionalmente? Essa é a pergunta que a irmã se nos faz. Como é que a gente pode se tornar mais leves, mais com o coração mais limpo, mais afetuoso? Então, de maneira muito humilde, ela ressalta que o livro não é um manual assim a ser seguido, faça isso ou faça aquilo, mas é um convite aos grupos espíritas, aos centros espíritas, que considerem na sua convivência o ingrediente afeto. Propõe a melhoria da nossa convivência, uma maior sensibilização, programas educativos que promovam sempre o desenvolvimento afetivo, partindo sempre do nosso íntimo, do nosso autoconhecimento. Então, vamos ver um trecho da Hermance. Ela diz assim: sociedades espíritas fraternas só serão construídas por homens e mulheres mais dóceis e cordiais, mais confiantes e afáveis, mais amigos e amáveis. A criação dessas nossas novas relações é garantia para uma aprendizagem mais sólida, olha que legal, e bem aproveitada em nossas casas espirituais, facultando melhor assimilação dos conteúdos doutrinários e sua consequente aplicação no desenvolvimento de habilidades morais e emocionais, tão escassas na convivência entre as criaturas perante a pressão das lutas na vida terrena. Aprendizagem mais sólida, olha o que ela fala, né? Tornar o conhecimento em sabedoria, ou seja, praticar o que a gente aprende, né? O que a gente lê. Então, vamos lá. Teremos, assim, mais afeto, melhor ambiente, bem-estar para conviver e maior motivação para servir e aprender. Sociedades espíritas afetivas só se concretizam com corações dispostos a amar, e o amor é suscetível de treino, a educação para a consolidação de uma conduta amorosa, libertadora e preenchedora. Quando ela fala de treino, né, eu acredito que seja tornar consciente essa prática do afeto e temos a certeza de que precisamos. Eu tenho certeza que a gente precisa treinar e muito, né? Pois é muito fácil a gente ter afeto por quem a gente simpatiza. Eu simpatizei com a sua cara, começo a desenvolver um afeto. Se eu não fui com a sua cara, eu não desenvolvo esse afeto. E quando então a gente não gosta do jeito do outro, quando a gente reprova, a gente tem essa dificuldade de desenvolver o afeto. E a Hermance
nos traz várias reflexões que podem nos ajudar a isso. Então, olha só. O Centro Espírita, a comunidade social do Espiritismo, precisa ser promovido a esse patamar de escola de afeto cristão. Achei demais isso aqui. A fim de não estancar na superficialidade da proposta do Espírito Verdade para a humanidade do terceiro milênio. Opa! Onde a afetividade será o centro das esperanças. É na afetividade a esperança do terceiro milênio. De um tempo melhor e a bússola segura para encontrarmos a felicidade em relacionamentos gratificantes e libertadores. Espírito da Verdade nos relembra no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz quando ele nos traz, né, a frase, nos lembra do momento de Jesus. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não foi isso? Irmã, você ainda lembra assim, ó. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Quando tem quando o Espírito da Verdade traz, né, relembra esse trecho de Jesus, que é perdoar os nossos irmãos, né? Em muitos momentos, a irmã no livro cita o livro dos médiuns, que nos esclarece o papel da sociedade espírita e de como os bons relacionamentos entre os companheiros de uma casa espírita pode contribuir para a convivência harmoniosa da sociedade. Não é? Muitas vezes a gente já ouviu, nossa, fui lá naquele centro, as pessoas são tão agradáveis, eu fui tão bem acolhida, não é? Isso não é gostoso de ouvir? Mas muitas vezes a gente também fala, aquele lá, eu não sei, não gosto muito dele, não vou muito com a cara daquele. E na hora do trabalho, às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar, né? Ou seja, o que acontece na sociedade acontece no centro espírita. E aí a irmã se traz essa pontuação, olha, nós estamos aqui, nós temos conhecimento e vamos começar a transformar a sociedade a partir da nossa escola de afeto cristão. Achei demais isso. Muito bem. Então, assim, as bases fraternais na convivência entre os espíritas são sinais da esperança, acenando com as melhores perspectivas nos serviços a serem encetados no porvir do terceiro milênio. Essa é a única garantia de relações capazes a empreendimentos enobrecedores no campo do espírito. Então, ela diz assim: o terceiro milênio é o tempo de Jesus, né? Atravessaremos os tempos do religiosismo sem amor, sem afeto, para um tempo de regeneração, de esperança, de relacionamentos gratificantes. Olha lá. Ela ainda reforça em outro trecho: trabalhar nas fibras do sentimento para desenvolver o potencial do afeto cristão significa direcioná-lo para realizações elevadas do relacionamento na expansão do ser. Então, nós estamos falando de um ser, desse ser divino que somos nós e que temos potenciais para despontar. Olha lá, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Devemos não só saber o que é Deus, mas sim sentir Deus. Espíritos divinos que somos, é através dos melhores sentimentos do nosso coração que a gente vai sentir Deus. Com a fé racional, transformamos o coração em espelho daquilo o que queremos ser. Nós sabemos o que queremos ser. O que é que nós queremos ser? Qual é o modelo que você segue? Está aqui na tela. Ou seja, nós devemos refletir e nos avaliar e nos perguntar: o que eu tenho sentido
nos meus relacionamentos com as outras pessoas? Como é que eu tenho reagido? Como é que é o meu comportamento quando alguém me contraria? Quando uma situação me contraria? Eu julgo? Eu acolho? Eu respeito? Eu tenho afeto? Apesar de não concordar com as ideias, apesar de não ir com a cara da pessoa, não gostar muito daquela. Como é que é isso? Como é que é esse não gostar? Como é que a gente freia esse vício de criticar o outro? Gente, essa palestra é para mim. Quantas vezes a gente não se vê criticando o outro? Vivemos momentos desafiadores, porque o tempo todo nós somos chamados a nos posicionar. É até valorizado isso, da sua crítica ao outro. E é tempo da gente mudar essa conduta, não é? Bem, no primeiro capítulo, ela vai nos apresentar, ela vai falar sobre a pedagogia do ser. É através do afeto que a gente chega no amor. Ou seja, quando desenvolvemos o afeto em nossas atividades, no nosso trabalho, no centro espírita, na nossa vida, vamos sentir, trazemos esse amor para a nossa vida. O afeto, então, é uma força da alma com incalculável poder. Palavras da irmã. Olha que lindo isso. Achei demais. Lindo é ele, né? Mas olha só, Jesus, o mestre. Nós, os aprendizes. A reencarnação, sublime matrícula no aprendizado. A Terra, incomparável escola do espírito. O amor, lição essencial. O afeto, pedagogia do ser. O centro espírita, excepcional núcleo educativo da alma. Interessante. Ser, então é o ser, é educar-se, trazer para fora as nossas potencialidades, as nossas forças, a nossa luz. Quando colocamos foco em nossa luz, ficamos brilhantes, iluminados, inspiramos outras pessoas e agimos com afeto porque sentimos o amor de Deus em nós. Agir com afeto com os outros é sentir o amor de Deus em você. Então, olha que interessante. Então, eu sentir o amor de... Como é que você sente o amor de Deus? Ai, quando eu consigo alguma coisa, quando eu sinto... Pois é, quando você olha para o outro e sente o afeto pelo outro, respeita o outro, tem empatia pela dor do outro, isso que é sentir Deus. Ela diz assim, no capítulo 2, olha lá, o título é Aprender a Amar. Amar é desenvolver-se para ser. Verbo que traduz o existir divino. Ou existir para a felicidade. Ser é educar-se, externar o amplo contingente de valores e potencialidades celestes que dormitam há milênios em nosso eu divino, que nos conduzem ao destino glorioso do Filho de Deus, a plenitude. Portanto, a pedagogia do ser tem no afeto um de seus principais potenciais didáticos. Então, ela diz assim, que não existe amor ou desamor à primeira vista, e sim simpatia ou antipatia, e que amar é uma aprendizagem, conviver é uma construção. Você vai construindo esse afeto. E sentir é o primeiro passo. Ela pode assim, amor não pode ser confundido com um sentimento ocasional ou dirigido a alguém. Devemos entender como sentimento divino que alcançamos a partir da consciência da condição de operários da obra universal.
Olha só, então assim, amar é uma aprendizagem, é uma construção e começa com o sentir. E em seguida que a gente sente, a gente passa a agir, né? Olha que interessante. Afeto é o sentimento divino que alcançamos a partir da conscientização de nossa condição de operários na obra universal. Um estado afetivo de plenitude, incondicional, imparcial e crescente. Ninguém ama só de sentir. Amor verdadeiro é vivido. O atestado de amor verdadeiro é levado nas atitudes de cada dia. Não é só sentir, é vivenciar, é agir, é buscar essas ações transformadoras com mais afeto. Somos operários da obra universal. Nós estamos co-criando, nós somos operários, nós estamos aqui para melhorar o mundo. Amor e convivência sadia serão obras do tempo no esforço diário do entendimento e do compartilhamento mútuo do desejo de manter essa simpatia do primeiro contato, amadurecendo com o progresso dos elos entre ambos, né? Então, conforme o tempo, você vai amadurecendo isso. Quando somos afetuosos, estamos contribuindo com Deus. Tá? Ou seja, olha lá, é um processo, um treino, né? Que interessante, ela diz, amor não é empréstimo divino para o homem, sim aquisição de cada dia, na aprendizagem intensiva. Parece até meio repetitivo, mas é porque às vezes a gente tem essa sensação de que amor é algo assim divino que Deus te deu, olha, para você amar aquele ali, para você amar aquela ali. E não é. Nós podemos amar, na verdade, nós estamos na direção para amar o outro incondicionalmente. Não é assim que fazem os espíritos superiores? Não é assim que fazia o mestre? Que faz o mestre por nós? Então, assim, vai construindo esses relacionamentos que vão trazer a felicidade, vão trazer a paz. Ou seja, um processo, né? Evitemos frases definitivas que declarem desânimo ou precipitação em razão ao sentimento sobre alguém, as fofocas, as conclusões rápidas. Ele quer ser, às vezes a gente olha o outro e julga, quer se aparecer, tá? Só a ideia dele que é boa, só a ideia dela que é boa, ela tá defendendo só a ideia dela, não é assim? A gente cria a gente ouve essas frases e elas não são afetuosas. Ah, mas é a verdade, Sandra. Pois é, lembra da justiça, amor e caridade? É caridoso? É amoroso? A crítica que você está fazendo? Porque a gente não deve esperar que os outros melhorem. A gente tem que a gente melhorar. É uma prova difícil, porque bate de frente com o nosso orgulho. O orgulho de não sermos aceitos, de não sermos reconhecidos, ou às vezes de se sentir inferior a alguém. Quando a gente se sente inferior, a gente percebe, acha que o outro é superior e a gente usa desse orgulho, aí vem a antipatia. Então, assim, amor é a educação do coração. Então, a gente, espíritas, né? Todos nós, não espíritas também, porque são um rótulo, né? Mas nós temos bons motivos para crer na força do amor. Porque há muito desamor no mundo. Nós precisamos educar o nosso coração. O mundo está cheio de infidelidade, de vingança, de injustiça, de desrespeito o tempo todo.
Então, a gente tem que educar. Educação do coração. Olha lá. Lindo, né? No capítulo 3, ai, que legal. Ela traz esse capítulo aqui, ó. Pestalozzi e a educação do coração. Kardec foi aluno do Pestalozzi, não sei se todos sabem, na escola de Yverdon, o que influenciou pela didática da tríade, chamada Princípio do Equilíbrio de Potencialidades. Pestalozzi tinha uma didática e Kardec aprendeu isso com ele. Pestalozzi considerava 3 elementos básicos para o desenvolvimento harmônico do ser. Quer ver? Olha aqui, esse educador do amor, ele achava que, né, ele defendia que a criança deveria ser considerado o cognitivo, a inteligência dela, o sentimento da criança, olha lá, o coração, e a vontade, que viria pela ação, pelas mãos, pelo fazer mesmo, né? Então, é muito interessante. Num documento chamado Carta de Stans, Stans era a cidade onde Pestalozzi cuidou desses cerca de 70, 80, cada um lugar fala que é uns 70, 80 crianças órfãs, órfãs da Guerra Civil na Revolução Helvética. Então, ele diz assim na carta, a carta é é uma lição. Então, vamos lá, papais, mamães, vovós, né? Quem educa criança, olha só o que Pestalozzi nos ensina. Minha meta principal direcionou-se, antes de mais nada, a tornar as crianças irmãs, cultivando os primeiros sentimentos da vida em comum e desenvolvendo suas primeiras faculdades nesse sentido, no sentido de se tornarem-se irmãs. Com isso, minha intenção era fundir a casa no espírito simples de uma grande comunidade familiar. E sobre a base de tal relacionamento e da predisposição por ela gerada, suscitar em todos um sentimento de justiça e moralidade. Atingi meu objetivo com razoável sucesso. Em breve, viam-se 70 crianças mendigas embrutecidas viverem juntas numa paz, num amor, numa atenção recíproca e cordial que raramente se encontram entre irmãos de uma mesma família. Minha ação nessas circunstâncias partia do seguinte princípio: procure, em primeiro lugar, fazer tuas crianças generosas. A generosidade. Então, aqui ele nos dá uma lição fantástica. Criar um ambiente na nossa casa onde as crianças possam exercitar esse sentimento da generosidade, que, como a irmã se disse lá, potencialidade que está lá, escondida há milênios. Então, a, o trabalho de Pestalozzi aqui foi criar um ambiente onde ele era generoso com as crianças. Então, imagina, né? Isso devia ser muito inovador, uma época em que disciplina e que criança não era considerada, não era respeitada, né? Muito interessante essa visão. E ainda ele diz: pela satisfação diária de suas necessidades, impregnarás sua sensibilidade, sua experiência e sua ação de amor e de caridade. Ou seja, cada ação que a criança faz ali, ela tem a experiência, ela vê o resultado ali, né? Que se estabelecerão e se consolidarão em seu íntimo. Depois, acostumas às práticas que poderão exercitar e espalhar seguramente a benevolência em seu próprio círculo. A gentileza,
o amor é o outro, um caiu, já iam lá ajudar. Você imagina como é que não deve ser isso? Crianças carentes, mas fortalecidas nessa generosidade e nessa palavrinha aí que está em cima da cabeça da menina, no amor. Porque quando a gente sente esse amor pelo outro, por si e pelo outro, a gente se fortalece. Então, Pestalozzi trouxe essa, essa contribuição maravilhosa para a gente. Olha aqui, a pedagogia, um treino, olha lá. A pedagogia sendo um processo educacional com elos, né? A irmã se nos fala. A pedagogia sendo um processo educacional com elos de afeto. Olha só, então ela diz assim, acreditando que na autonomia do homem, pela maturidade, que a autonomia do homem vem pela maturidade moral das suas potências morais, né, que estão no seu íntimo ao nascer. Então, todos nós temos esse potencial moral e que, conforme a gente vai desenvolvendo este ser integral, aqui essa educação integral, bio, sócio, psíquica e espiritual, a gente vai se tornando cada vez mais autônomo. A psicologia tem estudado e comprovado que quanto mais a gente tem a nossa habilidade emocional, competências socioemocionais, nos fazem mais felizes, a gente tem mais satisfação na vida. E o espiritismo tem como meta melhorar a moral da humanidade. A educação integral do ser. Isso significa fazer crescer o intelecto, o afeto e a ação. Olha lá, o intelecto, o afeto e a ação. No Livro dos Espíritos, só um minutinho aqui, muito bem. No Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário aqui, ó. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas, né? Conduzindo. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Aqui, Kardec traz a contribuição dele pela educação que teve de Pestalozzi, quer dizer, ele diz assim, é, é um progresso moral, né? Esse progresso moral nos vem através do nosso intelecto, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos e da nossa ação, ou seja, uma profunda observação, né, no meu ato. E a gente tem que ter essa profunda observação, né, que ele diz aqui, que ele propõe, né? Ou seja, quando quando eu faço uma autorreflexão, eu consigo identificar o egoísmo, o meu orgulho, como é que eu posso melhorar a qualidade do meu relacionamento, das minhas relações com as pessoas? Como é que a gente faz essa transformação? Olha, eu acredito que o primeiro passo para nós é conversarmos com Deus, pedirmos essa resposta para o nosso coração, procurar encontrar nos exemplos de Jesus qual a resposta, o que Jesus faria, o que ele nos ensinaria nesse momento, diante de alguém que nos humilha, que nos irrita, ou que é muito competitivo, né, no trabalho, no centro espírita. Como é que Jesus se comportaria? Como é que eu posso fazer dessa minha oportunidade nesse momento, dessa situação, como é que eu posso melhorar o meu resultado, né? Interessante. No capítulo 4,
né, que traz, então, mais sobre essa educação de Kardec, educação integral, continuando, ela traz, na questão 642, diz assim, faz a pergunta, né? Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? É só não praticar o mal para que ele consiga evoluir? Os espíritos dizem assim: não, não. Eles são bem diretos, né? Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. A irmã se nos fala assim no livro: evitar o mal necessariamente não edifica valores, enquanto fazer o bem significa acionar os recursos divinos latentes através do dinamismo da caridade. Então, quando a gente faz o bem, todos os nossos recursos divinos, por isso que a gente tem uma satisfação enorme quando a gente faz uma caridade, faz alguma coisa, uma ação do bem, né? Agora, evitar o mal é contenção, você só está evitando. Disciplina, contenção. O ato de apenas conter, sem renovar, pode levar aos mais sofridos caminhos da radicalização, do fanatismo, e das variadas expressões neuróticas. Como assim? Ou seja, eu sinto que meu irmão precisa de atenção, carinho, mas eu não dou. Eu sei que ele está precisando, mas eu não sei nem como falar. Aí eu respeito, sabe? Eu não vou nem ligar, porque eu fico com medo de incomodar. Não dou nem bom dia para o meu vizinho, para não me atrapalhar. Não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Então, assim, é uma disciplina para as coisas, é uma rigidez, mas que não traz aqueles recursos divinos. Então, assim, regras que, que viram distanciamento, isolamento. Hoje ninguém liga para a gente, hoje a gente manda mensagem. Posso te ligar, não sei o quê, e tudo ali, joinha, pá, põe a carinha e já se comunicou. Então, com isso, a gente não sabe. Outro dia eu falei com uma pessoa por WhatsApp e eu pensei numa pessoa, e aí de vez em quando eu tenho isso. Penso, aí eu falei, vou me comunicar com essa pessoa, uma pessoa que mora distante. E ela, depois de algumas frases, ela me fala assim: olha, eu digo para todo mundo que está bem, mas eu não estou bem. Eu estou preocupada com uma questão de saúde. E aí desabafou. Então, às vezes, a gente não sabe o que está passando pelo outro. E se a gente tem, às vezes, uma vontade, um sinal de falar, de conversar, de dar um ouvido, uma escuta, é um bem que a gente faz. Muitas vezes a gente se omite em fazer esse bem, essa ação do bem. Olha só. Educar é encontrar respostas para os enigmas do existir, razão pela qual somente amando o outro e a nós mesmos conseguimos encontrar tais tesouros da vida. Ela diz assim, que o maior objetivo nosso é a nossa melhoria espiritual. Então, a gente só será planificado, virá na plenitude, na medida que o homem aprender a amar. Porque o amor é o decreto sublime do universo para o crescimento e a felicidade de todos os seres. Não dá para pular, ter afeto pelo inimigo. Novidade. Não dá para pular essa fase. Que nem joguinho. Essa fase não dá para pular.
Então, assim, a gente tem que ampliar, né, no centro espírita, nas nossas convivências, esse nosso saber e transformar isso em caráter, em moral. Muitos de nós somos educados a esconder os nossos afetos. Nesse medo, nesse receio de fazer algo, a gente não esconde o afeto. Então, de que valerá? Olha a pergunta que a irmã se faz, que é fantástico. De que valerá essa reencarnação iluminada pelo conhecimento da doutrina? Olha que privilégio nós estarmos aqui. Então, de que valerá esse conhecimento se não tivermos o amor no nosso coração? De que adianta saber tanto da doutrina se nós não temos o amor no nosso coração? No outro capítulo, no capítulo 4, ela nos diz assim: maturidade afetiva. Quanto mais maduro espiritualmente, mais disposto ao afeto em contracear o ser. A maturidade espiritual é um patrimônio do espírito. Olha lá. Com a luz da reencarnação, podemos compreender o endurecimento do afeto, as culpas, as mágoas cultivadas, os limites morais no exercício do amor. Mas ganhamos esse presente de Deus. Qual é o maior presente de Deus aqui? A nossa vida. Essa grandíssima oportunidade de estarmos aqui nessa reencarnação, nessa escola que é a Terra. E viemos aqui para a gente viver no afeto. Esse que é o tema da palestra. Para aprender a aplicar as lições do nosso Mestre Jesus. E quando adentramos no Espiritismo, a doutrina explicada pelos Espíritos de maneira assim tão clara, né? Tão direta, vão assimilando que é no amor que devemos direcionar nossos atos. Cada dia deve ser comemorado, amado, celebrado. E quando as dificuldades nos aparecem, porque elas aparecem em um ano tão difícil como esse, com tantas dificuldades, com tantos desafios. Quando a gente tem uma afetividade maior, quando a gente tem esse afeto um pouquinho mais desenvolvido no nosso coração, o nosso espírito fica mais leve para enfrentar as dores. O afeto alivia a nossa caminhada. Olha lá. Conflitos, frustrações, traumas e carências, culpas e ódios, indisciplina, revolta, seja dessa ou de outra reencarnação, existência carnal, são os componentes principais de quem não conseguiu estabilizar sua vida emocional e psíquica, sendo essas feridas do coração. Muitas vezes essa frustração, esse ódio, essa culpa, essa coisa meio que eu não consigo confiar no outro, eu não consigo me doar, eu não consigo. Pode vir das existências anteriores, feridas do coração. E essas feridas que irão determinar inibições nas relações afetivas, na futura existência corporal do espírito, trazendo desde o berço as matrizes de paz ou desequilíbrio, sossego ou inquietude, alegria ou distimia, que pedirão elevadas cotas de atenção e cuidado. E a gente vê isso na criança, não é? A gente tem duas crianças em casa, 3, 4 crianças em casa, e a gente vê, cada uma vem de um jeito. Uma vem com paz, outra vem mais desequilibrada, outra vem mais agitada, outra vem mais invejosa, outra vem mais bocadura, não é? E é aí que a gente vai educando e atenção. E aí, como que a gente faz com crianças assim, Sandra? Lembra lá do Pestalozzi. Desenvolve o intelecto, mas dá as questões do sentimento, da generosidade, não permita que as crianças
briguem e torne disso um vício do dia a dia. Nossa, quando esse é impossível. Não fale isso. Ame. Busque ajuda para melhorar isso. Não deixe isso crescer dentro do seu lar. Enfim. É um convite mesmo de reconstrução desse afeto, refazendo hábitos, falas, expressões, dia após dia. Nos próximos capítulos, nós vamos falar sobre como educar o afeto, porque, né, falamos, temos que educar nesse afeto, mas como é que a gente faz? O que corrói assim, olha, o que corrói a sensibilidade? Quais são as situações que neutralizam a nossa sensibilidade? Como é que a gente desenvolve essa sensibilidade? Como é que é o centro espírita e o afeto? Quais são as atividades? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma consciente? E ela sempre traz Kardec e várias referências. Então, assim, trazer para nós uma obra, trouxe para nós uma obra linda, simples, fácil de ler e que nos ajuda a melhorarmos esse ideal de nos tornarmos pessoas melhores, apesar das nossas diferenças, nos tornarmos pessoas mais leves, trazendo mais amor à nossa convivência. Eu agradeço demais a participação de vocês até aqui. Para encerrar, eu trouxe uma frase linda do nosso Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz assim: esqueçamos queixas e recriminações, animosidades e suspeitas, e pensemos em sintonia com o Mestre incomparável, porque somente o amor permanece quando tudo desaparece. O que a gente leva desta nossa reencarnação é o nosso amor, é o nosso patrimônio espiritual, o nosso amor, o nosso coração brando, pacífico, as nossas ações transformadoras, mas não somente para aqueles que a gente elege para amar, para todas as pessoas que passam no nosso caminho. É uma prova difícil, não é? Para mim é, e para vocês? Mas temos esperança? Sim. Temos a ajuda do alto, temos o nosso Senhor Jesus nos direcionando, nos ensinando, e essa doutrina maravilhosa que nos esclarece tão grandemente, tão amorosamente, dizendo para a gente que é possível e como fazer e como detectar aonde melhorar. E é com essa esperança e com essa alegria que a gente, então, nós encerramos aqui, agradecemos, fazemos uma oração final e em breve estaremos juntos para a gente continuar o estudo do nosso livro, tá bom? Então, fechamos os nossos olhos e agradecemos a esse momento tão pleno, tão gostoso de estarmos aqui falando de um assunto tão bom, Jesus, que é amor, que é ter o coração limpo, como você nos ensinou. Que tenhamos um domingo maravilhoso, um mês de dezembro cheio de afeto, cheio de boas intenções e boas vibrações, e que a gente renove o nosso coração, né, as nossas esperanças para 2021 estarmos aqui juntos. Estamos sempre juntos. Um beijo para vocês e até a próxima. Deixa eu parar aqui a minha telinha e eu termino com um grande beijo para vocês, com muita alegria no coração. Curtam o domingo. Até a próxima.